Olá, começa agora mais um episódio do programa Conexão Escola TV Anos Iniciais. Eba, eu já me ajeitei aqui na minha poltrona, porque o programa de hoje vai ser daqueles que a gente aprende brincando. Então conta pra mim, pessoal de casa, se já aconteceu com você, de você brincar tanto que nem percebeu que estava exercitando o seu corpo e a sua mente. Isso é possível? Olha, comigo acontece direto. E é assim que a gente começa o programa de hoje, com uma brincadeira indígena super legal. Zé, então roda a vinheta. Nossa primeira aula é com a professora Lívia Anali, de Educação Física. Ela vai nos mostrar como as brincadeiras indígenas fazem parte da nossa cultura. E não é qualquer brincadeira não, viu, pessoal? Qual que é o nome dessa brincadeira, Gigi? Reinekuputsu, que é só. a corrida do Equilíbrio. Olha, Beto, se eu tentar correr com um pé só, eu acho que eu viro boneca de pano no chão, viu? Vamos conhecer então essa tradição jogada com muita alegria? Vamos sim. Olá, pessoal, professora Lívia Anali chegando para a gente conversar e aprender juntos a educação física. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é a brincadeira indígena Reinekuputsa. Vamos falar sobre a riqueza da diversidade cultural brasileira e como os povos indígenas contribuíram para a nossa identidade. Você sabia que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiam centenas de povos indígenas vivendo aqui? Então, eles são pura tradição, conhecimento e nos ensinaram bastante sobre vários costumes que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? O Brasil é um país marcado por uma incrível diversidade de cores e culturas, e os povos indígenas são os verdadeiros povos originários daqui. Com o tempo, essa riqueza cultural foi ampliada com a chegada dos europeus e dos africanos, e posteriormente dos imigrantes asiáticos. Essa mistura de povos e tradições deu origem a uma nação plural, com costumes, músicas, danças, ritmos, comidas e, é claro, jogos e brincadeiras que refletem toda essa riqueza. Os povos indígenas têm uma cultura riquíssima que influenciou muito o nosso modo de vida. Por exemplo, você sabia que a mandioca, base da nossa alimentação, foi cultivada pelos indígenas? Isso mesmo. Ou o maracá, aquele chocalho que faz parte da nossa música, também é uma herança indígena. E as brincadeiras? Muitas delas têm origem indígena, como por exemplo a peteca e o jogo da onça. Hoje vamos conhecer uma brincadeira muito especial, o Reinekuputsa, que é uma brincadeira do povo Kalapalo, que vive no sul do território indígena do Xingu, no Mato Grosso, região centro-oeste. O nome significa correr de um pé só e também é conhecida como corrida do equilíbrio ou corrida do saci. Na brincadeira, os participantes pulam em um pé só, testando capacidades físicas como agilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação e também resistência. Quem chegar mais longe e mais rápido é o vencedor. Além de ser divertida, essa brincadeira ensina valores como respeitar as tradições e superar o próprio corpo. Conhecer e brincar como os indígenas é uma forma de valorizar a cultura deles e entender como é importante para a nossa identidade brasileira. Ao aprender sobre essas tradições,
a gente não só se diverte, mas também aprende a respeitar e celebrar as diferenças que fazem do Brasil um país tão rico e especial. E aí, gostaram de conhecer a brincadeira do povo Kalapalo, a Reineco Putsan? E também de aprender um pouco mais sobre a cultura indígena? Então, agora vamos relembrar algumas palavras ou expressões-chave que foram faladas durante o nosso vídeo para revisar esse assunto. Seriam elas: diversidade cultural, tradições indígenas, Reineco Putsan, respeito, identidade brasileira, equilíbrio e resistência. Tudo isso o povo indígena traz pra gente. Então agora, que tal pesquisar outras brincadeiras indígenas? E lembre-se, conhecer e respeitar as diferentes culturas é essencial para construirmos um país mais unido e mais justo. Então por hoje é só, pessoal. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Que brincadeira divertida e cheia de significado, né, Mari? Exatamente. Além de brincar, a gente aprende a respeitar e valorizar outras culturas. Isso mesmo. E falando em mudanças, você já viu como alguns materiais mudam quando esquentam, esfriam ou ficam molhados? Olha, o meu chocolate derreteu todo no bolso dia desses. Então, para falar desse assunto, agora eu preciso que vocês fiquem de olhos abertos, porque a próxima videoaula são só para observadores curiosos. A professora Daniele Fantini vai mostrar como os materiais mudam com calor, o frio, a luz e a umidade. É isso mesmo. E tem experimento para você testar em casa, com cuidado, é claro. Vamos ver? Sim! Olá, cientistas mirins! Vocês já perceberam como alguns objetos mudam quando colocados no sol, na água ou quando aquecidos? Hoje exploraremos como os materiais do dia a dia se transformam com calor, frio, luz e umidade. Vamos nessa? O calor pode mudar os materiais. O chocolate derrete no calor, mas endurece quando esfria. Observem. O metal pode ficar incandescente e, se aquecido demais, até mudar de forma. Você já viu isso acontecer? O frio também transforma os materiais. A água vira gelo, a borracha fica mais dura e quebradiça. E se esquentarmos de novo, o que acontecerá? A luz e a umidade também mudam os materiais. Um papel deixado ao sol, por exemplo, pode ficar frágil e amarelado. O ferro, quando molhado por muito tempo, enferruja. Isso acontece porque ele reage com o oxigênio da água. Agora, vamos fazer um experimento? Pegue uma folha de papel, um pedaço de gelo e um prego. Coloque o gelo ao sol e veja o que acontece. Molhe o prego e observe depois de alguns dias e anote todas as suas observações. Agora vocês já sabem como o calor, o frio, a luz e a umidade podem transformar os materiais ao nosso redor. Vamos testar então os nossos conhecimentos com o quiz. O que acontece com o chocolate quando aquecido? A. Ele some completamente. B. Ele derrete. C. Ele fica mais duro. D. Ele vira gelo.
O que acontece com a água quando colocada no congelador? A. Ela se transforma em vapor. B. Ela simplesmente some. C. Ela vira gelo. Ou D. Ela vira suco. Qual material pode enferrujar quando exposto à umidade? A. Plástico. B. Papel. C. Metal. Ou D. Vidro. O que acontece com o papel quando deixado ao sol por muito tempo? A. Ele vira faísca. B. Ele endurece. C. Ele fica amarelado e frágil. Ou D. Ele fica bem maior. O que acontece com um balão de borracha quando exposto ao frio? A. Ele fica enorme. B. Ele fica mais flexível. C. Ele fica cheio de ar. Ou D. Ele fica mais rígido. Eu gostei de ver como a água vira gelo, mas também volta a ser água quando ela é aquecida. É a ciência mostrando como tudo ao nosso redor pode mudar, né, Mari? E a gente muda junto, né? Agora uma pausa rápida e voltamos com arte e leitura.